Bora lá, galerinha, o Iceberg de Canibais, parte 2 do canal do Viróscopo, gente. A segunda parte desse iceberg trazendo aqui pra vocês. Vocês gostaram muito da primeira parte. E, finalmente, depois do vídeo do Joe Metheny ontem, terminando aí a nossa saga sobre, né, antropofagia aí aqui no canal, né, gente? Eu acho que já tá um pouco demais desse tema. Então, hoje vamos finalizar aí, né, cara, dessa última vez aí na hora da janta, pra vocês aí terem... juntarem a família inteira novamente, chamar a criançada, a vovozinha, colocar todo mundo na sala, assistir esse vídeo aí bem família que eu tô trazendo aqui pra vocês aí. Não tem nada melhor, né, gente, do que ver um videozinho aí na paz igual esse. Enfim, se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Para assinar, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do server do Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora ver esse vídeo, vocês sabem exatamente o que esperar, então até por isso eu não tô fazendo uma introdução tão longa, né? Bora! Ok. Pra mim, esse é um dos piores níveis que um ser humano pode chegar. E eu confesso que me deu até um certo A embrulho galera falou que esse cara fazia react, mano. no estômago enquanto eu tava Engraçado. pesquisando esse roteiro. Não sabia. Mas, se você Se bem, não sabe, eu falo que eu não sabia, mas o rosto dele não me é estranho mesmo não, sabia? Não me é esquisito, tem cara. estômago Talvez eu já tenha visto um vídeo dele se no passado. prepara, você tá no canal Viróscopo e esse é o Iceberg Bora! de Canibais. Cara, Stephen Griffiths. Esse é com se não viu a parte 1, veja, né? certeza um dos casos mais irônicos e perturbadores da história criminal britânica. E é sobre um homem que estudava a mente dos assassinos na universidade, enquanto em segredo ele mesmo era esse monstro. Esse é o caso de Stephen Griffiths, o estudante de criminologia que se auto-intitulou o Canibal da Besta. Stephen Griffiths nasceu na Inglaterra em 1969 e ele não se tornou um assassino da noite pro dia. A sua vida foi uma longa trilha de sinais de alerta que tragicamente não foram suficientes para impedir o pior. Aos 17 anos, ele foi preso por esfaquear o gerente de um supermercado. E já naquela época, ele disse a psiquiatras que tinha fantasia de se tornar um serial killer. E em 1991, ele foi diagnosticado como um psicopata esquizoide. E no ano seguinte, ele foi preso de novo, desta vez por ameaçar uma garota com uma faca na garganta. E o mais alarmante é que, antes dos assassinatos, a polícia já estava monitorando ele por 2 anos. Já tinham apreendido É sempre assim, né, cara? A maioria desses casos é assim, a polícia já tá de olho, só que não tem como você prender o cara preventivamente, né? de caça na casa dele e sabia que ele lia livros sobre desmembramento de corpos. E mesmo com todo existem livros sobre isso histórico, ele continuava livre. E enquanto ele cometia os seus crimes... Mas é como eu falei, cara, não é crime você ler um livro sobre isso, nem você ter esse tipo de pensamento, né, cara? É crime você cometer, né? O Stephen Griffiths era um estudante de pós-graduação em criminologia na Universidade de Bradford. Você só pode prender o cara depois que o crime já foi cometido ou já foi tentado, pelo menos. E ele estudava o comportamento de criminosos. Seus vizinhos o descreviam como um solitário e obcecado esquisitão por prostitutas. E ele andava pela rua com um longo casaco de couro preto e óculos escuros e criava ratos no seu apartamento. O fato de ele estudar criminologia levanta uma questão bizarra. Ele estava tentando entender a si mesmo ou estava aprendendo táticas para não ser pego? Tenho certeza que um pouco de cada. Em 2009 e 2010, o Griffiths assassinou 3 mulheres. Mas também o nome do cara é Griffith, né, cara? Agora que eu me liguei, né, cara? Tá louco aí, pô, com esse nome também. Coisa boa não era, né? Em Bradford. Suzanne Blamires, de 36 anos. Tá brincando. Shirley Armitage. Que isso, mano? É sacanagem. Pô, em Bradford. Suzanne Blamires. Pô, cara, me desculpa aí, máximo respeito às vítimas. Pô, cara, o nome do cara é Griffith e ele fez isso com uma mina que parece a Casca, cara. Cara, alguma coisa tem
Ih, cara, de caraca! 36 anos, Shelley Parada, Armitage, mano. de 31 anos, Se seguisse um padrão que fosse tudo mina de cabelo curto, eu ia realmente ficar e assustado, mano. Susan Rushworth, de 43 anos. E a violência dele era extrema. A Suzanne Blamires, por exemplo, foi atacada no corredor do seu próprio prédio e morta com um tiro de besta, que é um tipo de arco e flecha potente. crossbow. Bom, e o canibalismo? Esse apelido veio da própria boca do Griffiths. Ao ser preso, ele confessou à polícia que comeu parte dela, se referindo a uma das vítimas. E a queda do Griffiths começou quando partes do corpo de Suzanne Blamires foram encontradas em um rio em maio de 2010. A prova final que selou seu destino veio de uma câmera de segurança do próprio prédio onde ele morava. O zelador do prédio encontrou as filmagens que mostrava claramente o Griffiths atacando Suzanne com a besta e entregou a fita para a polícia. E ele foi preso no dia 24 de maio de 2010. E no seu depoimento ele chocou os policiais ainda mais, dizendo que ele matou muito mais do que apenas a Suzanne Blamires. E ele não, tá, mas é porque eram mais outras duas. chegou a afirmar ter matado um total de 5 mulheres. E esse show de horrores do Griffiths continuou até mesmo no tribunal. Na primeira aparição pública dele, quando o juiz perguntou seu nome, ele respondeu que era o canibal da besta. Cara, eu sou contra. Eu sou contra a violência, assim. Já falei esses lances aí de pena de morte, não sou muito a favor, cara. Mas, cara, bem que podia condenar esse cara umas 100 chibatadas em praça pública, né, cara? Igual no Oriente Médio, né, cara? Pô, o cara. Porque uma coisa que não dá pra mim é bandido que é falador ainda, né, cara? Esses serial killer aí que são debochados, né, cara? Não é bandido que não é um ladrão, né, cara? Eu falei bandido, mas tipo assim, esses criminosos aí que são debochados aí, né, cara? Tinha que pegar um cara desse daí, cara, e dar uma boa na boca dele, né, O cara? julgamento dele não foi muito longo. Em 21 de dezembro de 2010, ele se declarou culpado pelo assassinato das 3 mulheres. E a sentença foi uma das mais severas da lei britânica na época. Ele recebeu prisão perpétua com uma ordem de vida inteira, o que significa que ele nunca pode recorrer e que ele nunca mais terá a chance de sair da prisão. E desde que foi preso, o Griffiths tentou suicídio várias vezes e já fez uma longa greve. Imagina se ele tivesse pegado a prisão mais pesada do Brasil, então, mano, ele teria sido preso por 40 anos, com direito a semiaberto com 10 anos, mano. De fome. A polícia ainda tem muito pesado, suspeita cara. de que ele possa ser o responsável pelo assassinato de outras mulheres, até porque um corpo foi encontrado perto do apartamento dele, só que ele se recusou a responder perguntas sobre esse caso em específico. Catherine Knight. Não conhecia. Eita, uma mulher? A primeira mulher na Austrália a ser condenada à prisão Essa perpétua véia? sem nenhuma Que chance isso, de véia? sair. Esse Tava comendo carne humana enquanto bebia chá de manhã, cara? Que véia maluca. é o caso de Catherine Knight, uma mulher cujo conhecimento de açougueira foi usado para cometer um dos crimes mais macabros que se pode imaginar. Antes do crime que a tornou famosa, Catherine já tinha um longo e aterrorizante histórico de violência. Por um lado, ela era conhecida por ser uma excelente trabalhadora de matadouro, tão orgulhosa da sua profissão. Não, assim, máximo respeito, cara. Mas tem um lugar que eu não gostaria de trabalhar, é no matadouro, esse bagulho. Nem açougue, cara. Nossa, eu não consigo, mano. Esses dias eu fui no mercado e vi os caras lá dentro trabalhando, lá cortando carne, cara. Nossa, me dá umas facas deve ser muito ruim, né, cara? Açougueira pendurada sobre a cama. Só que por outro lado... Eu conheci gente que trabalhou, não é matadouro, naquele frigorífico, né, cara? Sua vida pessoal era uma sequência de abusos. No seu primeiro casamento, ela tentou estrangular o marido na noite de núpcias. E em outra briga, quebrou o crânio dele. Mas na noite de núpcias, talvez era uma coisa que eles gostavam, né? Com uma frigideira. E com isso aí já começou a ficar um pouco estranho, outro namorado, ela matou o cachorro de estimação
estimação Bro. dele a facadas e Aí. depois esfaqueou o próprio homem com uma tesoura. E ela era descrita como instável, ciumenta Sério? Não tinha reparado e ainda. extremamente violenta. E o detetive do caso disse mais tarde que havia tantos sinais de alerta, só que nenhum foi atendido. E a violência dela só aumentava, mas ninguém a parou. O seu último Era bonita quando era nova, né? relacionamento Mas, foi mas essa aí não, né, cara? Tá vendo? Como as aparências enganam, né, cara? O diabo tem as melhores aparências, né? Isso John que dizem. Price, um mineiro da cidade de Mineiro? Aberdeen. E a relação, como as outras, era abusiva. Catherine Acho que era um minerador, né? já havia esfaqueado uma vez, o que fez com que o John conseguisse uma ordem de restrição contra ela. Só que mesmo assim eles reataram por um breve período. O John Price estava apavorado e não sabia do que ela realmente era capaz. No dia do crime, 29 de fevereiro de 2000, ele disse a seus amigos de trabalho algo que soou até como uma premonição. Ele disse que se ele não aparecesse no trabalho no dia seguinte, foi porque a mulher matou ele e que era para eles chamarem a polícia. E o medo dele, infelizmente, se tornou uma realidade da forma mais horrível possível. Naquela noite, enquanto o John dormia, agora me veio uma... Vamos ver, pera. Catherine o atacou. Ela o esfaqueou pelo menos 37 vezes com uma faca de açougueiro. Cara. Só que o assassinato foi, obviamente, o começo do horror que ela fez. Usando suas habilidades de matadouro, Catherine começou uma parada bizarra. Primeiro, ela tirou a pele do corpo do John em uma peça única, inteira, e a pendurou em um gancho de carne na porta da sala, como se fosse um troféu. E depois... Não é esse caso, eu acho, cara. Me veio na memória agora um caso criminal que eu reagi há muito tempo atrás. Não sei se vocês se lembram, mano, daquele canal que agora... É daquele canal que hoje em dia fica postando só vídeo de Karens, de coisas assim. Não sei se é o Arquivo Obscuro ou Abismo do Medo. Acho que era Arquivo Obscuro, mano. Quem lembra desse vídeo? Era envolvendo... Eu acho que era envolvendo canibalismo, cara. Ela o decapitou. A cabeça dele foi colocada numa panela no fogão, junto com legumes para cozinhar. E o ato final e mais perverso de todos, ela cortou pedaço das nádegas do John, assou no forno com batatas e outros vegetais e montou pratos. E ao lado de cada prato, ela deixou bilhetes com os nomes dos filhos adultos de John. E a intenção dela era clara e diabólica. Ela queria que os filhos comessem os restos mortais do próprio pai. Pô, que doideira. Peço desculpa aí, gente. Eu esqueci de ativar o modo streamer aqui no Discord. Acabei de tirar que eu tava customizando. No seguinte, um vizinho viu manchas de sangue na porta da casa e chamou a polícia. O que os policiais encontraram foi uma cena indescritível e os assombraria pra sempre. O corpo mutilado, a pele... Cara, eu não sei se não é esse caso mesmo. Sabe, parece que tá vindo alguma coisa da minha memória, assim, sabe? Pendurada e a cabeça Magal, né, no fogão. Catherine Knight foi encontrada desmaiada em outro cômodo. Ela tinha tomado alguns remédios. Ela vai falar que foi legítima defesa, né? Uma tentativa fracassada de suicídio. No julgamento, em novembro de 2001, ela se declarou culpada. O juiz a sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Catherine Knight foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline, mas os médicos foram bastante claros. Suas chances tá de sacanagem, né, que vai querer soltar por causa disso. De reabilitação são nulas. E ela permanece na prisão cumprindo sua sentença. José Luiz. Mais um caso, cara, eu tô em dúvida aí. Deixa nos comentários aí se era aquele caso ou não. Eu vou dar uma procurada também depois. Scalva. Essa história nos leva para a cidade do México para um caso de um homem. Pô, esses casos do México aí são sempre bizarros, né, cara? Não sei porquê, mano. O México tem umas coisas assustadoras, né, cara? Ficou conhecido pelo apelido de O Poeta Canibal. Esse é o caso de José Luiz Calva Zepeda, José Luiz Calvo, escritor de poemas e contos macabros, cuja ficção se tornou uma realidade brutal e sangrenta. A vida de José Luiz Calva Zepeda foi marcada pela tragédia
tragédia desde o início. Ele tinha apenas 2 anos quando o seu pai morreu. Sua mãe, que precisava cuidar de 6 filhos, levava vários homens para casa e o pequeno José era obrigado a chamá-los de pai. Ele também relatou Cara, tá de brincadeira que também, sua né? A mãe mãe é sacana, era né, cara? violenta contra Pô, ele. sacanagem Aos 6 também, cara. anos, ele fugiu de casa e foi morar nas Caraca. ruas, onde começou a usar álcool e drogas. Aos 7 Oh. anos de idade, viveu o trauma mais profundo. Ele foi estuprado por um amigo de seu irmão mais velho. Uou. E essa sequência de abusos e Que vida, hein? inteligência moldou um homem com uma inteligência acima da média, mas com uma profunda depressão, dependência emocional e traços de sociopatia. Em outubro de 2007, a polícia mexicana começou a investigar o desaparecimento de Alejandra Galeana Caraca. Garavito. Pô, por um segundo eu achei que era aquela mina lá daquela creepypasta. Como é que é o nome, mano? De 32 anos, a Sabe, aquela Selene Delgado. namorada de José Luiz. No dia 8 de outubro, os policiais foram até o apartamento dele, na colônia Guerreiro, um bairro da cidade do Colônia México, Guerreiro. e ao ver os agentes, ele tentou fugir pulando pela janela, mas foi capturado. E dentro do apartamento, a polícia encontrou uma cena bizarra. O tronco de Alejandra estava escondido dentro de um armário e outras partes do seu corpo estavam cortadas em pedaços na geladeira. E o mais bizarro de tudo, um antebraço da vítima estava numa frigideira no fogão, aparentemente recém-frito. A cena do crime por si só já era horrível, mas outras descobertas ajudaram a dar a José Luiz o seu famoso apelido. No apartamento dele, os investigadores encontraram um manuscrito de um livro que ele estava Pô, um cara que se veste assim, ó, cara, com a blusa, com essa abertura no peito, não tem um pelo no peito, você já desconfia do cara, né? Parece um bonecão, né, cara? escrevendo. O título era Instintos Canibais ou 12 Dias. E na capa havia até a foto do ator Anthony Hopkins no papel do famoso canibal Hannibal Lecter. Os seus textos e poemas falavam sobre... Eu tenho que ver um Dia de Volta Silêncio dos Inocentes. Eu assisti uma vez quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, faz um tempo já, mano. E eu nunca mais revi, cara. Vou ser sincero com vocês, cara. Eu achei o filme assim. Não acho. Eu acho que tem gente aí que diz que é uma obra-prima, não sei o que. Na época eu não achei tão interessante assim, não, cara. Talvez eu com uma mente mais formada hoje em dia. Se bem que meu neocórtex ainda não fechou, né, mano? Eu não tenho 25 anos, então eu ainda estou em fase de crescimento, por assim dizer, né? Então. Não sei se vou ter capacidade total de compreender tal obra, né? Sadomasoquismo, sexo e canibalismo. Temas que, tragicamente, ele parecia estar vivendo na vida real. E quando foi preso, ele admitiu ter matado Alejandra, só que ele negou o canibalismo. A promotoria, no entanto, apontou para a frigideira e também para um prato já preparado na mesa como provas do contrário. E a investigação rapidamente ligou o poeta canibal a outros crimes. Ele se tornou o principal suspeito pela morte de outra ex-namorada, que também foi esquartejada e teve os restos mortais jogadas em um lixão. A morte de uma prostituta, com o corpo também desmembrado da mesma forma, também foi atribuído a ele. E o José Luiz foi formalmente acusado de 3 assassinatos, só que a polícia suspeitava de que o número de vítimas poderia chegar a 8. José Luiz Calva Zepeda foi levado para o presídio reclusório Oriente, na cidade... Eu não quero, de novo, né, cara, não quero ser cruel aí com o México, mas sempre esses casos de cara mexicano, cara oficial, o cara matou 8, mas na verdade o cara matou 35, né, cara? do México. Ele enfrentava uma pena que poderia passar de 50 anos de prisão, mas ele nunca foi condenado. E viva a América Latina! Na manhã de 11 de dezembro de 2007, menos de 2 meses depois de ser preso, o poeta canibal foi encontrado morto em sua cela. A versão Não teve jeito, né, cara? Se
Se a justiça não dá conta, Deus teve que vir O intervir, né, mano? oficial foi suicídio. Ele teria se enforcado Suicídio aqui, ó, suicídio. A polícia o condenou ao suicídio, né, mano? com o próprio cinto. Só que a morte, no entanto, gerou controvérsias. A família alegou que o corpo tinha sinais de tortura. E o seu advogado também disse que ele não parecia suicida e que Ele foi convidado a se suicidar na estava cadeia, até né, animado com a ideia de publicar o seu livro, Os Irmãos Canibais do Paquistão. Esse é um caso um pouco diferente de todos os outros. Não se trata de assassinos que matam para comer as suas vítimas. É a história de dois irmãos que repetidamente invadiam cemitérios para desenterrar os mortos e se alimentar deles. Esse é o caso de Arif e Farman Ali, os irmãos canibais do Paquistão. Tudo começou em abril de 2011, na pequena cidade de Darya Khan, no Paquistão. A família de uma mulher de 24 anos que tinha acabado de morrer de câncer foi visitar seu túmulo e o encontrou vazio. O corpo havia desaparecido. Os caras, além de tudo, os caras vão ter que ir no corpo que tá fresco ainda, né, cara? Senão, pô, se passar 2, 3 semanas ali, vai estar só o osso, cara. A investigação da polícia levou até a casa de dois irmãos, o Arif e o Farman Ali. E lá dentro, os policiais encontraram os restos. Meu mano, Farman foi muito longe. Foi um cara que foi muito longe, entendeu? Farman. Os mortais da mulher. E durante o interrogatório, os irmãos fizeram uma confissão bizarra. Eles admitiram que não só haviam comido partes daquele corpo, mas que já tinham desenterrado e comido mais de 10 cadáveres no cemitério local. E aqui a história fica ainda mais bizarra. Naquela época, o Paquistão não tinha uma lei específica contra o canibalismo. E não era crime no papel comer uma pessoa. Por causa disso, os irmãos não puderam ser acusados por seus atos de canibalismo. Eles foram condenados... no final agiram nas 4 linhas, se você for ver, né, cara? Estavam com o regulamento embaixo do braço, né, cara? Menores, que doideira, como profanação de túmulos e causar medo ao público. A sentença foi surpreendentemente leve, apenas 2 anos de prisão e uma multa. Só que em maio de 2013, após cumprirem a pena de 2 anos, os irmãos foram libertados e voltaram para sua cidade. E, obviamente, os vizinhos estavam com medo e revoltados. E com razão, claro. Um dia depois, em abril de 2014, o pesadelo recomeçou. Os vizinhos começaram a sentir um cheiro horrível de carne podre. Os caras falam, não é necessidade não, cara. É porque os caras gostam mesmo, porque, pô, não é possível, cara. Da casa dos irmãos e chamaram a polícia. Quando os policiais entraram na casa, fizeram uma nova descoberta. Encontraram a cabeça de uma criança pequena, de 2 ou 3 anos de idade. E novamente, os dois foram presos. Eles confessaram que desenterraram o corpo da criança em um cemitério próximo e que estavam cozinhando parte dela para fazer um curry, um prato típico da região. A prisão dos irmãos, pela segunda vez, forçou o Paquistão a encarar o problema. Novamente, eles não podiam ser acusados de... porque de toda forma, mesmo se os caras fizerem a lei agora mais rígida, eles não podem ainda porque o crime foi feito antes da lei ser cumprida, canibalismo. Né? E desta vez, a justiça foi mais dura e eles foram condenados a 12 anos de prisão por profanação de túmulo e por espalhar o terror na comunidade. O caso foi tão chocante que deu início ali Não quero ser deselegante, mas agora eles vão passar 12 anos sem fazer uma boquinha, debate nacional. Políticos começaram a trabalhar em uma nova lei para tornar o canibalismo... A não ser que tenha um cemitério na cadeia, né? Um crime específico no país, com penas que poderiam ir de 10 anos à prisão perpétua. E as motivações... Se alguém falecer na cadeia também já sabe o que vai acontecer, né, cara? As exatas de Arif e Farman nunca ficaram totalmente claras. Doideira, né, mano? Robert Mausley. Tá louco, né? Que bizarro, né, cara? Os caras desenterrar, assim... Nunca tinha visto um caso desses, eu acho, pra o cara comer, pra canibalizar. Eu acho que eu nunca tinha visto, cara, sinceramente. Esse é um dos prisioneiros mais perigosos da história do Reino Unido. Um homem que ganhou o apelido de Hannibal o Canibal. Só que a história real é ainda mais complexa
e trágica do que a lenda. E eu quis colocar isso na lista, pois muitos o tratam como canibal, mas a história é um pouco diferente e eu achei interessante, então vamos lá. O Robert Mousley foi um assassino tão temido que o sistema prisional construiu uma cela de vidro especial só para ele, onde ele viveu enterrado vivo por 40 anos. A vida de Robert Mousley... Pô, eu acho que é um absurdo, cara. Eu acho que... Eu sou completamente contra esse tipo de isolamento aqui, cara. Um cara igual ele, cara, tem que ficar na prisão com 40 caras junto ali, ó, cara. Ó, só pra, ó... Tem que virar mocinha, cara. E o cara fica na boa, fica lá sozinho, tranquilo, né, cara? Tá de sacanagem, cara. Tem que ir pra cadeia e tem que, ó... Começou com um trauma profundo. Nascido em Liverpool em 1953, ele passou os primeiros anos em um orfanato. Não gostava de comer os outros fora da cadeia, agora vai virar marmitinha de lá. Mas depois ele voltou para a cidade, para a casa dos seus pais, onde o inferno começou. Ele sofria abusos físicos terríveis e rotineiros de seu pai, e mais tarde revelou também que só tô pedindo direitos iguais na cadeia, não tô pedindo nada demais, foi mano. Estuprado por ele. As cicatrizes dele era tão profunda que ele mesmo disse uma vez que se ele tivesse matado os próprios pais em 1970, nenhuma das outras pessoas teriam sido vítimas dele. Na adolescência, ele fugiu para Londres. Tava querendo se fazer de vítima, como todos, né? Se envolveu com drogas e prostituição masculina. Vítima da sociedade. Já nessa época, ele ouvia vozes que o mandavam matar os próprios pais. Robert matou 4 homens e em sua mente distorcida, ele acreditava estar fazendo a justiça. A primeira vítima foi em 1974, parece que saiu direto da Idade Média, assim, né, cara? Chamada John Farwell. E ele alegou que o Farwell era um abusador de criança. E depois de matá-lo, ele mesmo se entregou à polícia pedindo ajuda psiquiátrica. Foi considerado inapto a ser julgado e enviado para o hospital psiquiátrico de alta segurança em Broadmoor. Na segunda vítima, em 1977, foi dentro do próprio hospital. Junto com outro paciente, o Mousley torturou e matou David Francis. Realmente, você vê aí como o hospital tinha uma segurança grande, né, cara? Outro pedófilo condenado. E depois disso, o sistema decidiu que... Tá, tô entendendo. Ele caça... Ele é tipo Dexter, aparentemente, ele não era apenas um doente mental, mas sim um criminoso, e o transferiu para a prisão de segurança máxima em Wakefield. A sua terceira e quarta vítima, em 1978, foram assassinadas no mesmo dia, dentro da prisão de Wakefield. Primeiro, ele matou Sawney Darwood, um assassino de crianças, e depois, no mesmo dia... o cara é tipo Dexter mesmo, ele fica caçando pessoas ruins, aparentemente. Ele vagou pela ala, encontrou William Roberts, outro abusador de crianças, e o matou a facadas. E depois dos 2 assassinatos, ele caminhou... não vou negar que tinha vários aí dessa lista aí de canibais aí que poderiam ter ficado na mesma cela que esse cara aí. Calmamente até a sala dos guardas. Os últimos 2 paquistanês lá iam ter problemas. Colocou a arma improvisada na mesa e disse: na próxima contagem de prisioneiros, terá 2 a menos. E depois daquele dia, as autoridades concluíram que Mousley era perigoso demais para viver com outros presos. Em 1983, construíram uma cela especial para ele no porão da prisão. E era basicamente uma caixa de vidro com móveis de papelão parafusados no chão. E por mais de 40 anos, ele viveu ali, passando 23 horas por dia sozinho. A sua única hora de saída era de exercício e era sempre acompanhada por pelo menos 4 guardas. Ele descreveu sua vida como um caixão de concreto. Os seus pedidos para ter um periquito de estimação ou para receber uma pílula para cometer suicídio foram todos negados. No início de 2025, a situação de Mousley, já com mais de 70 anos, chamou a atenção. Após a remoção de sua TV e rádio, ele entrou em greve de fome. Em abril de 2025, depois de décadas no mesmo lugar, ele foi transferido para outra prisão, para uma unidade terapêutica. Mas, segundo relatos, suas condições pioraram. E bom, quanto ao apelido... é claro, né, cara? Não tinha como você dar certo, né? O cara ficou 40 anos preso sozinho. De repente, você quer fazer com que ele fique com outras pessoas de volta? É óbvio que vai dar errado. O cara já não sabe mais viver com outras pessoas, né? O cara já virou uma criatura, ele surgiu de um boato de que o Mousley teria comido parte do cérebro de uma de suas vítimas com uma colher. Mas ninguém sabe se isso realmente... então, não teve nada de canibalismo até agora, né? uma verdade.
Tem cara de Peter lenda, né? Bryan. Mas antes do Peter... Não, vamos ver esse Peter Bryan Esse antes, caso pra é terminar a marcado camada. por muitas falhas. A história de um homem que foi preso por um assassinato brutal foi tratado, considerado melhor e libertado, apenas para matar e comer sua próxima vítima. Esse é o caso de Peter Bryan e como uma série de erros permitiu que o horror se repetisse várias vezes. Tudo começou em 1933 em Londres. A vítima foi Nisha Sheff, uma jovem de 21 anos que trabalhava em uma loja. Bryan a espancou até a morte com um martelo. Após confessar o crime, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e enviado para o Hospital de Alta Segurança de Hampton. E lá ele deveria ser tratado e contido. E por um tempo pareceu até que estava realmente funcionando. Em 2021, uma equipe de enfermagem avaliou que Peter Bryan tinha feito progressos consideráveis e, acreditando que ele não era mais um perigo, o sistema de saúde começou a movê-lo para unidades cada vez menos seguras. E em 2002, o Bryan já estava vivendo em um albergue na comunidade. Ele tinha as próprias chaves e podia... Que isso, né, cara? O cara matou a pessoa martelada e é progressão de pena do Brasil esse negócio aí, cara? Entrar e sair quando quisesse. No início de 2004, um novo sinal de alerta surgiu. Ele foi acusado de agredir sexualmente uma adolescente. Mas, em vez de mandá-lo de volta para a alta segurança, as autoridades o transferiram para uma enfermaria psiquiátrica aberta. Pelo amor de Deus. Coitado, tadinho, né, cara? Tadinho. Ele precisa só de ajuda, cara. Ajuda é o cacete, cara. Eu não vou... Esse vídeo que eu não vou monetizar mesmo, então eu posso xingar, cara. É o cacete, cara. Esse cara tem que ser mandado aí pra ficar... Pô, tá de sacanagem na minha cara, cara. De sai onde fora. Ele poderia... Mas tem uma coisa, cara, que eu não suporto, mano. Esses caras, essa galera aí que tem que... Não, tem que ajudar, tem que... A cadeia é pra... Como é que fala? Pra recolocar, pra precisar da cadeia, recolocar a pessoa na sociedade. Pra precisar da cadeia, tirar essas pessoas da sociedade, cara. Tá de sacanagem, e no dia 17 de fevereiro de 2004, poucas horas depois de receber alta dessa enfermaria, o Peter Bryan... Pra mim, quem fala esse tipo de coisa tem sangue nas mãos, cara, porque são pessoas que fazem com que o nosso país, tantos lugares do mundo, tenham mais criminosos, né, cara? São essa galera que fica com dó, que a cadeia tem que ser um lugar pra recolocar as pessoas na sociedade, não sei o que, direitos humanos. cometeu seu segundo assassinato. A vítima... Não, acho que o cara tem que ficar no lixão lá, não é isso que eu tô falando, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que tem coisas, cara, que, olha, é demais, né, cara? É revoltante, assim, cara. Pô, é um... O seu amigo Brian Sherry, de 43 anos. O crime foi de uma brutalidade... Desculpa, cara, essas pessoas aí que ficam defendendo tanto criminoso, cara, é aquelas pessoas que têm fetiche mesmo, né, cara? Tem fetiche em criminoso, né, cara? Que fala, eu quero ficar com o bandidão, bizarra, né, cara? Peter não apenas matou o amigo, como também desmembrou. E quando a polícia chegou no local, encontrou uma frigideira no fogão. Dentro dela estava o cérebro de... É verdade, eu queria falar isso pra uma pessoa dessas que fica defendendo tanto, né, cara? Você não quer tanto ser degustada por uma pessoa, por um criminoso? Por que você não vai aí com um cara dessa lista aqui, então, pra casa, então, pra você ver o que é bom? Sai fora, cara! Peter confessou mais tarde que cozinhou o cérebro com manteiga e comeu, dizendo que era muito bom. Depois do assassinato... Eu tenho certeza que quando esse cara cometeu o primeiro crime dele, teve alguém que falou bem assim, não, ele precisa ir para o médico, não. O juiz, provavelmente, né, cara? Então, manda esse maldito juiz ir junto com ele pra casa. Passem os dois em casa, ficam os dois juntos em casa, então. Daí ele vai poder julgar, né, cara? Se tão sabe, vai poder julgar se o cara pode viver em sociedade. O canibalismo, né? Era óbvio que Peter Bryan era extremamente perigoso. Ele foi enviado para Broadmoor, um dos hospitais psiquiátricos de mais alta segurança do Reino Unido. E lá, cercado por muros e guardas, ele finalmente estaria contido. Bom, era o que todos pensavam. Só que lá, o sistema falhou novamente. No dia 25 de abril de 2004, menos de 10 semanas depois de matar e comer o seu amigo, o Peter Bryan atacou novamente, dentro de Broadmoor. Ele matou outro paciente chamado Richard Lodwell, de 50... Esse cara tá
fazendo ainda, né, cara? Manda esse cara pra cadeia logo, cara. Ô, meu 59 anos, Deus do céu, cara, esmagando que sua raiva, cara. cabeça contra o chão e o estrangulando. E mais tarde, o Peter Bryan confessou que, se não tivesse sido interrompido pelos funcionários, ele também teria comido a carne de Richard. Em 2025, Peter Bryan foi a julgamento pelos assassinatos de Brian Sherry e Richard Lodwell. Ele foi condenado à prisão perpétua. Aleluia. O caso provocou uma revolta tão grande que o sistema de saúde Sacanagem. britânico foi forçado a abrir uma investigação. Não, lá na Inglaterra a justiça é meio fraca mesmo, né, cara? A gente viu aquele caso dos moleques lá e os caras lá são meio, né, cara? Então tá zoado, cara. Relatórios com quase... Claro, não tá nível Brasil, mas tá, lá não tá muito bom não, cara. Lá tá ficando fácil ser... Tá ficando fácil ser criminoso na Inglaterra, hein, 2.000 cara? páginas descreveram o caso como um catálogo de erros. E foram muitas coisas erradas. O Brian, ele foi supervisionado por psiquiatras e assistentes sociais sem experiência em lidar com assassinos. E as equipes médicas nunca o avaliaram corretamente como um indivíduo altamente perigoso. Eles chegaram a assistente social é sacanagem, a né, cara? diminuir a dose do seu remédio porque ele reclamou dos efeitos. E até mesmo em Broadmoor, que era um lugar bastante seguro, a vigilância falhou, permitindo que ele matasse pela terceira vez. E apesar da gravidade dos erros, nenhum profissional foi demitido ou punido individualmente. Bom, não vou nem falar, né, cara, mas se for presídio público a gente sabe, né, cara, o psiquiatra, um é filho do prefeito, a assistente social é filha do vereador, né, Em Maives. Esse caso é complicado e desafio. Mas, antes de a gente ir pra esse caso do Armin aí de Shingeki no Kyojin, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? Você vai estar me ajudando muito, deixa eu dar uma olhadinha se tá gravando. E aí, os limites da lógica e da moral. É sobre o caso de um canibal que não precisou caçar a sua vítima. Ele simplesmente publicou um anúncio na internet procurando por alguém que quisesse esse caso eu já ouvi falar, né, mano? Voluntariamente ser morto e comido. E o mais chocante de tudo, ele encontrou. Esse é o caso... Bom, pelo menos teve um contrato, né, cara? De Armin Meiwes, o canibal de Rothenburg. O Armin é um técnico de... É aquele episódio do Chris que ele fala que antigamente até os bandidos eram educados, né, cara? Esse é o caso aqui, ó. Pelo menos o cara fez um contrato, tudo, né, cara? Informática alemão e um homem bastante solitário. Desde os 8 anos de idade, ele tinha fantasias de matar e devorar alguém. E após a morte de sua mãe, em 1999, essas fantasias se tornaram uma obsessão. Ele entrou em fóruns online e, pela primeira vez, se sentiu compreendido. Em 2000, ele publicou um anúncio claro e direto. Procurava um homem de 18 a 30 anos para ser abatido e depois consumido. Várias pessoas responderam, mas desistiram quando viram que aquilo era realmente sério e pra valer. Até que em março de 2001, um engenheiro de Berlim chamado Bernd Junger Brandes... Olha a cara do maluco, né, cara? Meu Deus do céu. O que não se passa na mente de um doido desse, né, cara? Cara, eu não consigo nem imaginar, né, cara? O quão mente deturpada esse cara deve ter, né, cara? Se bem que olha, até a cara dele parece que ele tem um miolo a menos, né, cara? Todo respeito, não é certo você julgar pela aparência, mas esse cara tem uma cara de debilóide, 43 anos, respondeu ao anúncio. Ele não apenas concordou, como expressou um desejo... Hey, Frank from Germany. Eu vou comer você. Por favor, me ligue, blá blá blá. Me manda uma foto de você. De onde você é. Eu espero que você possa vir rápido até mim. Eu sou um... eu estou faminto. Your butcher, Frank. Ih, que isso? Se alguém quiser um cara de 18 anos, seu desejo, me diga... explícito de ser outra coisa comido. E o encontro estava marcado. Na noite de 9 de março de 2021, o Brandes viajou até a casa de campo isolada. Do jeito que ele falou foi engraçado, ele falou abatido, né, cara? Armin, na cidade de animal mesmo, Rothenburg. E o que aconteceu a seguir foi filmado pelo próprio Armin em uma fita de vídeo que durou
horas. Primeiro, Brandes tomou uma grande quantidade de pílulas para dormir e bebeu uma garrafa de Schweppes. Então, com o consentimento dele, o Armin amputou seu pênis com uma faca. Eles tentaram cozinhar e comer o órgão, mas a tentativa falhou. Enquanto Brandes Como que a tentativa falhou? sangrava muito em uma banheira, Armin foi para a sala ler um livro de ficção científica da série Star Trek. Horas mais tarde, com Brandes já fraco e quase inconsciente pela perda de sangue, o Armin foi e o esfaqueou no pescoço, pondo fim à sua vida. Depois da morte, Armin esquartejou o corpo, guardou partes no seu freezer ao lado de uma pizza congelada e nos meses seguintes consumiu cerca de 20 quilos de carnes da vítima. Armin Meiwes foi preso em dezembro de 2002, depois que um estudante viu os seus anúncios na internet e alertou a polícia. O ser humano tem muito osso, né, cara? Igual coelho, mano. E o caso dele apresentava um desafio gigantesco para a justiça alemã. O motivo é que na Alemanha não existia uma lei específica contra o canibalismo. E no seu primeiro julgamento, em 2004, a defesa de Armin usou o argumento do consentimento. O tribunal até concordou em parte. Cara, é por isso, não, como que você vai deixar um cara desses livre na sociedade, né, cara? Tá, tudo bem que isso daí foi com consentimento, mas talvez o próximo não seja, né? Você não pode liberar a lei assim, né, cara? Até porque isso deixaria brecha pra que o cara fizesse um falso contrato ali, forçasse a vítima a assinar um contrato antes, né, cara? Partes e o condenou por homicídio a pedido, que é uma espécie de eutanásia ou suicídio assistido. Nossa, nem sabia que isso existia. Deu uma pena leve, apenas 8 anos e meio de prisão. Só que a promotoria ficou indignada e recorreu a isso, e um novo julgamento aconteceu em 2006. Dessa vez, o tribunal decidiu de forma diferente. Os juízes entenderam que Armin agiu para satisfazer um desejo sexual e que ninguém pode consentir validamente em ser morto de uma forma tão degradante. Desta vez, o Armin foi condenado por assassinato e sentenciado à prisão perpétua. E esse caso do Armin forçou o mundo a entrar num debate ético muito desconfortável. O consentimento de uma pessoa tem limites ou não? Tem sim, cara. Eu acho que tem, porque que nem eu falei pra vocês, cara. Por mais que tenha sido consentido isso daqui, você abre brecha pra muita coisa, né, cara? Senão depois esse cara sequestra uma pessoa, força ela a assinar um contrato, daí ele vai, faz o que faz, e daí no julgamento ele fala, ó, ele tinha um contrato aqui, daí você não vai poder condenar o cara, como é que você vai saber que ele foi forjado ou não, né? Uma pessoa pode dar a permissão para ser morta e comida? Bom, pelo menos o veredito final da justiça alemã deu a resposta de que não, que o direito à vida e à dignidade humana foi considerada mais importante do que a vontade de um indivíduo em um acordo. Andrei Chikatilo. Esse é um dos piores assassinos em série do século Já tem vídeo aqui no canal, se eu não me engano. Um homem que aterrorizou a União Soviética por 12 anos, deixando um rastro de mais de 50 vítimas. Ele era conhecido como o açougueiro de Rostov, e seus crimes foram tão brutais que forçaram uma nação inteira a confrontar uma verdade terrível, a de que monstros podem existir em qualquer Ele foi pro Gulag ou não, né, cara? Acho que não, em países que oficialmente negava a sua existência. E para entender isso, precisamos, obviamente, olhar para sua infância. Andrei Chikatilo nasceu na Ucrânia em 1936, durante o Holodomor, uma fome devastadora imposta pelo regime de Stalin. Ele cresceu ouvindo da sua mãe uma história... Um dia faremos vídeos sobre esse assunto polêmico. Por enquanto, não darei minha opinião. Bizarra, a de que seu irmão mais velho, Stefan, tinha sido sequestrado e comido por vizinhos famintos. Porém, verdade ou não, essa história de canibalismo marcou sua mente para sempre. A sua infância foi um poço de traumas. Ele testemunhou horrores da Segunda Guerra Mundial, apanhava da mãe por fazer xixi na cama e sofria bullying constante na escola. Além disso, ele sofria de impotência sexual, o que lhe causava uma profunda humilhação e
raiva. E essa mistura nessa época não tinha pílula mágica, de não, né? trauma, violência e frustração sexual criou o terreno perfeito para o mal que viria a seguir. Por mais de uma década, de 1978 a 1990, o Chicalito caçou suas vítimas. Ele frequentava Chicalito parece nome de personagem do Chaves, né, cara? estações de trem e de ônibus, locais movimentados onde podia se misturar na multidão. Os seus alvos eram sempre os mais vulneráveis: crianças, adolescentes que fugiam da escola, prostitutas e andarilhos. Ele os atraía para a floresta ou prédios abandonados com promessas de doces, bebidas ou ajuda. E uma vez isolados, ele revelava sua verdadeira natureza. E a violência era extrema. O Chicalito confessou que só conseguia sentir prazer sexual enquanto esfaqueava as suas vítimas. Ele mutilava os corpos de forma horrível, arrancando os olhos, cortando órgãos genitais e, em vários casos, praticava canibalismo comendo parte de suas vítimas. E é claro, não por fome, mas como um ato final de poder e sadismo sobre elas. Só que como ele conseguiu matar por tanto tempo sem ser pego? A resposta está numa série de falhas grotescas da polícia soviética. O primeiro grande obstáculo era a ideologia. O governo soviético insistia que assassinos em série eram um problema do capitalismo, algo que não existia numa sociedade faz perfeita. sentido, né? E essa Apenas o dinheiro pode mover as pessoas a cometerem esse tipo de coisa, né? negação impediu uma investigação séria e coordenada por anos. O erro mais trágico foi um na ciência forense. Os investigadores encontraram sêmen nas cenas do crime e concluíram que o assassino tinha sangue AB. Em 1984, eles chegaram a prender o Chicalito, 84 já não tinha mais gulag direito, né? o soltaram porque o seu tipo sanguíneo era A. Só que o que eles não sabiam era que Chicalito tinha uma condição rara. Fosse uns 30 anos antes, eles iam colocar ele num campo de reeducação ali, ele ia construir uma ferrovia transiberiana lá. Que impedia que o seu tipo sanguíneo fosse identificado corretamente a partir do sêmen. E esse erro permitiu que ele matasse por mais 6 anos. E a pressão para resolver esse caso era tão grande que a polícia chegou a forçar confissões de inocentes. E alguns deles chegaram a ser executados pelos crimes que o Chicalito cometeu. Em novembro de 1990, a sorte do Chicalito finalmente acabou. Depois de cometer o seu último assassinato, ele foi visto por um policial saindo de uma floresta perto de uma estação de trem, com o rosto e as mãos sujas de sangue. E embora tenha sido liberado, seus dados foram registrados. Não, como assim, cara? Falou que matou um porco, cara? Nome Tá de a uma brincadeira. prisão anterior e passou a Nossa senhora, vigiá-lo, cara, que prendendo-o loucura. dias depois. E no início, claro, ele negou tudo. A virada realmente só aconteceu quando os investigadores chamaram um psiquiatra, o Dr. Alexandre Bukhanovsky. Em vez de acusá-lo, o médico descreveu o perfil psicológico do assassino, mostrando ali pro Chicalito Psicólogo na antiga União Soviética, né? Foi você! Foi você ou não foi, cara? Foi você, cara! que ele entendia suas compulsões e o seu sofrimento. E sentindo-se compreendido pela primeira vez, o Chicalito desabou e confessou tudo em detalhes, admitindo 56 assassinatos. Bro, O julgamento existe, de né, cara? Andrei Chicalito em 1992 foi uma loucura. Para protegê-lo da fúria dos parentes das vítimas, ele foi mantido dentro de uma jaula de ferro no meio do tribunal. Ele foi considerado culpado pela morte de 52 pessoas. E em 14 de fevereiro de 1994, Andrei Chikatilo foi executado com um único tiro na cabeça. Era roots essa parada, né, cara? Pra ser mais roots, só se fosse na forca, né? Mas... Cara, já que vai condenar a morte o cara, por que não solta, né? Igual tinha na Roma Antiga, né? Condenar as feras, né, cara? Tipo, jogava o cara pro público ali mesmo, né, cara? Eu acho que seria sido mais justo, né? Teria sido, pelo menos, mais divertido, né? Nicolás Cocan. Esse caso aconteceu num lugar que deveria Nossa, que ser de isso, cara? segurança máxima. Tudo Um lugar torto, onde cara. crimes, teoricamente, não Ele, ia ser ele parece um pouco aquele cara do canal Ponto em Comum, né, cara? Não parece, não? Acho que é Ponto em Comum, não. de segurança máxima. Um lugar onde crimes, teoricamente, não deveriam ponto em comum acontecer. quando ficar mais Mas velho. foi exatamente lá, dentro de uma cela da prisão na França, que um assassinato brutal e um ato de canibalismo chocaram
dominaram o mundo. Esse é o caso de Nicolas Cocan, o canibal de Rouen, e de como os gritos de alerta de um homem perigoso foram ignorados até ser tarde demais. Nicolas Cocan tinha um longo histórico de problemas. Abandonado pela mãe quando era bebê, ele cresceu com traumas, foi diagnosticado com esquizofrenia e passou a vida entrando e saindo de hospitais psiquiátricos. E quando ele cometeu o crime que o tornaria famoso, ele já estava preso, cumprindo pena por uma tentativa de estupro. E dentro da prisão, ele tentou avisar as autoridades. Nicolas afirmou repetidamente que pedia ajuda psiquiátrica aos guardas. Ele dizia que era perigoso e que tinha desejos canibais. Em novembro de 2006, meses antes da tragédia, ele chegou a pedir para ser colocado em uma cela de isolamento, só que o seu pedido foi negado, já que ninguém o levou a sério. Na noite de 2 de janeiro de 2007, Nicolas estava em sua cela com 2 outros detentos. Uma discussão começou por um motivo idiota, porque um deles reclamou que o banheiro da cela estava sujo, e essa briga foi o gatilho para uma explosão de violência. Nicolas espancou seu colega de cela, Thierry Baudry, até a morte, o esfaqueou com uma tesoura e o sufocou com um saco de lixo. Só que o horror só estava começando. Com o terceiro colega de cela assistindo a tudo, Nicolas usou uma lâmina de barbear para abrir o peito do Thierry Baudry e arrancar um pedaço do seu pulmão. E ele comeu uma parte crua e cozinhou o resto em cebola e alho, em um fogareiro improvisado. Pô, como que ele fez uma... dentro da própria... Pô, caraca, prisão de segurança máxima, o cara fez uma fogueira dentro da cela, né, cara? Pô, cela. Mais tarde, em um depoimento... Não, detalhe que fala que em cadeia não pode ter lâmina, né, cara? O cara tinha lâmina de barbear, tesoura, só pode ter uma faca mesmo, né, cara? Ele Pô, disse que o sabor parecia carne de veado, ou simplesmente um criminoso brutal, e os psiquiatras se dividiram. Alguns disseram que ele teve uma perda total de julgamento e que era insano. Outros disseram que sua capacidade de disseminação estava apenas alterada, mas que ele ainda era responsável por seus atos. A defesa eu também acho, argumentou que ele o matou porque é louco, totalmente louco. E a promotoria rebateu, dizendo que mergulhar no horror não é necessariamente um sinal de loucura. No final, o tribunal o considerou culpado de assassinato com atos de tortura e brutalidade. O caso levantou um debate intenso sobre as falhas prisionais, já que o próprio Nicolas disse de forma direta: ninguém estava me ouvindo. Fiz vários apelos por ajuda, dizendo que eu era um homem capaz de ser perigoso. Eu agi, e então eles me levaram a sério. E por fim, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Caraca! E é isso aí, galera. Esse foi né, o iceberg de canibais. Chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado por assistir. Deu um trabalhinho pra fazer, porque tem hora que o estômago dava aquela revirada. Negócio muito esquisito. Mas espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Muito nice, muito bom, né, gente? Finalizando aí a nossa saga aí, né, cara? Finalmente. Bom, espero que vocês tenham gostado, ter se divertido aí vendo eu traumatizado um pouco. E deixem nos comentários se já conheciam todos esses casos. E deixem nos comentários outros vídeos do Viróscopo que vocês gostariam que eu trouxesse aí, que tem vários do canal dele. A gente pode começar uma saga aí de vídeos dele se vocês quiserem, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.